welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos hoje com a nossa aula de Review and Exercise sobre a aula 24.1. Estamos na 24.2, so let's begin. Olha aí, a aula 24.2 com o título de Health Matters. A saúde importa, importa bastante. E o objeto de estudo desta aula, antes de nós falarmos sobre os modal verbs, nós vimos também um pouquinho das eating disorders, ou seja, dos distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, obesity e vigorexia. Foram os quatro temas que nós começamos a aula falando sobre eles. E aí a gente chegou na parte dos verbos modais, que são realmente o conteúdo de gramática da nossa aula, onde a gente falou sobre possibilidade, possibility, e usando esses três verbos aqui, foram apresentados para vocês o can, que vocês já viram em outra aula, que tinha a intenção de habilidade, falar sobre habilidade. Hoje a gente viu o can com essa ideia de possibilidade. May e o could também. Então temos aqui alguns exemplos sobre eles. Então, usando o verbo may, I may be suffering from eating disorders, ou seja, é uma possibilidade. Daí a pessoa optou por usar o verbo may. Detalhe, eu acredito que eu não comentei isso na aula, mas o verbo may, ele é um verbo mais, como posso dizer, educadinho de ser usado. Então, muitas pessoas optam por usar o may ao invés do can, porque o can, ele expressa uma ideia de ser mais informal e o may já é mais formal. Então, I may be suffering from eating disorders, ou seja, eu devo estar sofrendo com distúrbios alimentares, ou posso estar sofrendo com distúrbios alimentares. Você pode traduzir para poder ou dever, nesse sentido de possibilidade. Peter can't be vigorexic, ou seja, o Peter não pode ser, ou não deve ser, no caso, aqui ficaria melhor, não deve ser vigoréxico, tá entendendo? Aquela eating disorder que a gente comentou na nossa aula. Também a gente viu sobre o could, que ele também é conhecido como o passado do can, né? Seria esse nosso poderia, mas aqui você vai adaptar a tradução. You could be develop bulimia. Você pode estar desenvolvendo bulimia. Aqui a ideia não seria legal usar o could como poderia. Você poderia estar desenvolvendo assim, você pode estar desenvolvendo bulimia. Esses três com a ideia de possibilidade, a gente também viu um must, com a ideia de que obrigação, necessidade, quando ele vem acompanhado com not, com a ideia de proibição. Então, veja bem como esses verbos modais, eles têm várias ideias em cada um, certo? A mesma tradução, mas às vezes o must, por exemplo, ele significa, você vai traduzir para dever, mas às vezes a intenção na fala vai mudar. Então, must com obrigação, necessidade, proibição quando vem acompanhado do not, como por exemplo essa frase aqui. Athletes must not take drugs, ou seja, os atletas não devem usar drogas. A proibição aí. You must do something about it. Você deve fazer algo a respeito disso, something about it. Então, você deve nesse sentido de obrigação, necessidade. A tradução deve, certo? Então, muito simples, muito prático. Vai chegar agora o momento da sua exercise, da sua atividade de sala, your moment. And be right back. I'm back, estou de volta. Oopsie, let's go, let's correct the exercise. Olha aí, atividade de sala, momento de tirar nossas questions, nossas dúvidas, que foram o quê? Pouquíssimas, tenho certeza. Temos aí 2 textos. Começamos com esse primeiro aqui, onde o título não entrega muita coisa, afinal de contas, lá no meu enunciado, ele já fala. Ó, o texto apresenta sinais de alerta sobre o comportamento de quem desenvolve anorexia. E lá no título, o que a gente tem? Warning Signs of Anorexia Nervosa. Então, a gente já tem aqui, já dizendo que é sinais de alerta da anorexia nervosa. E aqui já fala também no título. Então, o título não vai te entregar muita coisa nessa atividade. E aqui você vai marcar a alternativa que trata de uma preocupação excessiva
com o peso e medidas do corpo. Então, essa aqui pode ter sido uma questão que pode ter confundido um pouco vocês, mas aqui se pede uma preocupação excessiva. Então, presta atenção que todas as alternativas têm, de certa forma, aí, uma questão de preocupação, mas tinha que ser a excessiva. Então, temos aqui na alternativa A, extreme anxiety about weight gain, ou seja, ansiedade extrema sobre ganhar peso, body dissatisfaction, que é a insatisfação com o corpo, denial of hunger, ou seja, negar a fome, aí que está com fome, a pessoa fica sem comer, preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking, ou seja, preocupação com comida, calorias, e coletar receitas e cozinhar, fazer sempre a sua própria comida, né, para não abusar de certa adição a mais de sal, enfim, dentre outras coisas. Checking body parts, frequent waiting, ou seja, checar as partes do corpo de forma frequente. Na verdade, de forma frequente é a questão do peso, né, de se pesar frequentemente. E checar sempre as partes do corpo para ver se está com uma gordurinha ou não a mais. E aí, qual você acha que foi aquela questão de preocupação excessiva? A gente vai lá ler o texto, certo? Que é o sinal de alerta sobre a anorexia nervosa, warning signs. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signs, ou seja, 7 sinais. O primeiro é sudden and unexplained weight loss, ou seja, perda de peso repentina e inexplicável. Food rituals, eating only specific foods, take small bites, cutting food in small pieces. Ou seja, comer apenas alimentos específicos, dar pequenas mordidas, cortar os alimentos em pedaços pequenos. Social isolation, including avoidance of social situations with food. Também tem essa aqui, que é a questão de quê? De isolamento social, incluindo evitar, avoidance, evitar situações sociais com alimentos. Extreme anxiety about weight gain, estava lá na nossa atividade. Body dissatisfaction, denial of hunger, tudo isso eu já traduzi para vocês, a questão da insatisfação no corpo, negar a fome, preoccupation with food, calories, collecting recipes and cooking, aquela questão da preocupação com a comida, checking body parts, frequent waiting, ou seja, checar o corpo e frequentemente se pesar. De todas essas aqui, a alternativa que você deveria ter marcado, ainda assim, essa questão é uma questão que pode trazer essa dúvida, mas é a alternativa de letra E, que é checar parte do corpo e se pesar com frequentemente. E na 2, olha só, nós temos a pessoa com anorexia desenvolve todo um ritual com a alimentação abaixo. Todo um ritual. Quem tem anorexia. Exceto. Então, assim, a única que você vai marcar é a única que não corresponde. Então, vamos lá. Comer de forma exagerada e provocar vômito. Comer porções bem pequenas. Comer apenas comidas específicas, a gente viu isso lá no texto, certo? Comer porções bem pequenas também estava no texto. Cortar os alimentos em pequenos pedaços também, check. Evitar situação social com comida também, certo? E aí, comer de forma exagerada e provocar vômito seria a nossa resposta correta. Muito bem? E aí, na 4, a gente tem 3 e 4, esse textinho aí sobre anabolic steroids, ou seja, esteroides anabólicos. E aí, a gente tem lá a questão 3, assinale a alternativa que corresponde ao sentido do verbo modal na frase. Mas vamos ler primeiro? Vamos lá ler primeiro esse texto sobre a questão do esteroides anabolizantes. Agora sim, anabolizantes. Vamos lá. Are serious business and there are many health risks associated with them. Ou seja, é um negócio, na verdade, é um negócio sério e há muitos riscos à saúde associados a eles. Steroids are scheduled
esse númerozinho aqui que eu não lembro agora, controlled substance, ou seja, os esteroides, eles são uma substância controlada de programação. Gente, se a professora de humanas está tendo dificuldade, 5-1, então deve ser o quê? Deve ser o 4, 4, isso mesmo, 4, isso. Controlled substance. De o quê? É uma substância controlada de programação 4. Isso significa, this means you must, olha o must aqui que a gente está procurando, must have a prescription to legally be possession of them, ou seja, o que significa isso? Os esteroides são uma substância controlada, como de programação, como eu falei. Isso significa que você deve ter uma receita para estar legalmente na posse deles. Possession of them, na posse deles, certo? E aí, faça alguma, do some research or speak to your doctor about this. Faça uma pequena pesquisa ou fale com o seu médico sobre isso. You deserve an explanation for the lying at the very least, and after that it is up to you to decide if you can trust him again. Ou seja, faça alguma pesquisa ou converse com o seu médico sobre isso. Você merece, no mínimo, uma explicação para a mentira e depois disso cabe a você. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Cabe a você decidir. Decide if you can trust him again. Se você pode confiar nele de novo, que é o seu, né? Enfim. E aí, temos aqui que prestar atenção nessas duas palavrinhas que elas vão ser, né? São cobradas, são must e o can. Eles estão aqui, você pode perceber que ele está aqui em negrito, porque a gente vai usar eles para fazer as atividades, como a 3. This means you must have a prescription from steroids to legally be in possession of them. Ou seja, isso significa que você deve ter uma prescription dos esteroides para legalmente estar em posse deles, certo? E aí, de todas essas alternativas, vamos lá, possibilidade, dedução, obrigação ou necessidade, forte possibilidade baseada em evidência ou proibição. A gente sabe que proibição não é, porque proibição precisa vir o not, acompanhado do verbo must, certo? Daí não é. Então a gente já tira a proibição. Então ficou o quê? Ficou obrigação ou necessidade como resposta correta. Não estamos falando de possibilidade, de dedução, nem forte possibilidade baseada em evidência. Aqui neste caso, obrigação ou necessidade. Isso significa que você deve uma obrigação, uma necessidade neste caso aqui. Muito bem? Quem acertou, congratulations. E aí a gente vai para a próxima. Na 4, vai assinalar a alternativa que corresponde ao mesmo sentido do verbo modal na frase. You deserve an explanation for the line at the very least, and after that it is up to you to decide if you can trust him again. Aquela frase que a gente apresenta lá, o verbo modal can, que estava lá em negrito. E aí, qual é que corresponde ao mesmo sentido do verbo modal na frase? Vamos lá, como se fosse uma tradução mesmo. Então, vamos lá. Você pode decidir se confia nele novamente. Você tem a obrigação de confiar nele depois que explicar a mentira. Ele pode confiar em você novamente. Afinal, você merece uma explicação da mentira dele. Não é exatamente uma tradução, mas assim, é o que corresponde o sentido, tá? Você merece, no mínimo, uma explicação sobre a mentira e depois decide se pode confiar nele novamente. Ele deve confiar de novo em você após explicar a mentira. Então, olha só, quando eu falo you deserve an explanation, você merece uma explicação. For the lie at the very least, ou seja, sobre a mentira que te contaram. And after that is up to you, e depois disso, essa expressão is up to you depende de você decidir se você
pode confiar nele de novo. Portanto, a única alternativa que se assemelha a essa é a alternativa de letra D, certo? Quem marcou a letra D também, congratulations, parabéns! E fica aí com vocês as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje, acertado todas as atividades, na revisão. A gente se vê na aula 25.1. Bye, bye.